E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas Andrade, para quem não me conhece, eu sou profissional de educação física. E como educador físico, a minha missão é educar, é transmitir conhecimento, tanto a minha como a dos outros profissionais de educação física. Então eu quero passar para vocês informações e eu quero que a partir dessas informações vocês façam uma escolha muito simples. Que é nesse momento estar com o corpo forte ou nesse momento estar com o corpo fraco. Eu vou falar para vocês qual é a relação entre sistema imunológico, sobre exercício físico e grupos de risco para que vocês entendam de forma simples e de forma prática. Porque o que a gente ouve são assuntos soltos. Pelo menos o que eu tenho visto que os assuntos têm sido soltos por aí, ou quando é específico é muito técnico. Então vou explicar para vocês de forma bem simples. O sistema imunológico a gente ouve que ele tem que estar alto, mas o nosso sistema imunológico ele não tem que estar alto, ele tem que estar rápido, ele tem que estar eficiente. O exercício físico faz muito bem para o corpo, para a mente, faz realmente, é necessário e é fundamental que você faça exercício físico. Mas o que eu quero explicar nesse vídeo para vocês é que um exercício mal feito, mal programado, mal planejado, ele pode criar um impacto negativo no teu sistema imunológico. Se você não é grupo de risco e ele pode criar um impacto negativo no teu sistema imunológico, imagina no de quem é grupo de risco. É para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que a gente tenha atenção sobre esses fatos. Porque a gente fala que grupo de risco são pessoas idosas e pessoas com doenças crônicas, mas a grande maioria das pessoas em grupo de risco não sabem por que são grupo de risco. Então eu vou explicar para vocês de forma bem simples, bem prática. Para a gente começar, sistema imunológico, nossa defesa contra patógenos, contra o vírus. Na prática, sempre que um vírus tentar invadir o meu corpo, o meu sistema imunológico ele vai mandar uma resposta que chama resposta imune. Ações coordenadas do sistema imunológico com o objetivo de reconhecer, criar mecanismos de defesa e neutralizar o vírus. Como o nosso sistema imune manda essas respostas? De duas maneiras. Primeiro, resposta inata, nossa primeira linha de defesa. É aquela que já nasce conosco nos primeiros anos de vida, onde a gente está estruturando o nosso sistema imunológico. Muito boa, porém limitada. Por que limitada? Porque ela responde da mesma maneira para qualquer patógeno, para qualquer vírus. E o Covid-19 ele é um novo coronavírus. Ele tem uma fita de RNA que quando ele se liga ao nosso DNA, ele se modifica. Aí ele engana essa primeira linha de defesa. Aí o nosso corpo começa a dar sinais e ter sintomas, que é a maneira que o nosso corpo tem de avisar que tem alguma coisa errada. Então no momento que a gente começa a sentir sinais e sintomas, entra a nossa segunda resposta, que chama resposta adaptativa. E essa é a nossa melhor resposta. Por quê? Porque ela se adapta, porque ela evolui, porque ela é especializada e porque ela tem memória. O objetivo do sistema adaptativo é reconhecer, criar mecanismos de defesa, nossos anticorpos, neutralizar esse vírus. Por que ela tem memória? Porque a partir do momento que a gente criou anticorpos para aquele vírus, daqui a um mês, um ano, se ele quiser invadir o nosso corpo de novo, o nosso sistema adaptativo ele vai trabalhar de forma mais rápida e mais eficiente no vírus. O nosso sistema adaptativo é o que trabalha quando a gente toma uma vacina, porque a vacina é isso, a vacina é o vírus incubado de uma forma pouco ativa e o nosso sistema adaptativo ele vai trabalhar para criar anticorpos para aquele vírus em questão. Por isso que ele é especializado. O único probleminha que nós temos, não sei se é problema, mas o único probleminha que eu acredito que seja no nosso sistema adaptativo é que esse tempo dos sinais e sintomas. Porque para pessoas, grupos de risco, geralmente são pessoas que têm a sua imunidade suprimida, têm um sistema adaptativo que responde mais lento. Então o Covid-19 ele não leva ninguém a óbito. O que leva as pessoas a óbito, na grande maioria, é pneumonia. Então a pessoa pega uma gripe e o sistema adaptativo ele não tem tempo suficiente para ter uma boa resposta. E aquela gripe ela evolui para problemas pulmonares, quadro de pneumonia e leva a pessoa a óbito. Então, o nosso sistema adaptativo que é o fundamental. A gente tem que ter noção que a gente tem que ter essa ideia que ele tem que estar funcionando de forma rápida e de forma eficiente. Por que tem pessoas que podem estar em grupo de risco e não sabem? Porque existe um fator que se chama fator epigenético.
Eu posso me considerar não um grupo de risco, mas de repente, por exemplo, meu pai e minha mãe é diabético. Por fatores genéticos, eu tenho uma grande propensão a ser diabético. E agora, tudo que eu disser, toda maneira que vai funcionar o sistema imunológico depende muito da gente, depende do nosso comportamento de vida, e isso eu quero que vocês tenham bem claro. Se eu sou uma pessoa que pratica atividade física, se eu sou uma pessoa que me alimento bem, que eu sou pouco estressado, que eu tenho boas horas de descanso, o meu comportamento de vida é bom. Se eu sou uma pessoa que não pratica atividade física, tenho uma má alimentação, sou estressado e não descanso, eu tenho um comportamento de vida ruim. Então tudo depende do nosso comportamento. E o nosso sistema imunológico ele vai trabalhar ao nosso favor ou contra. Então, as pessoas que são sedentárias, elas podem ter um fator epigenético, que é o seu fator genético, sua propensão a ter uma doença que seu pai, sua mãe, seu avô tem, aliado a um mau comportamento de vida. Então, elas podem estar em muito mais risco do que algumas pessoas que são grupos de risco. Outra coisa, quando a gente inicia uma atividade física, tá? Por que eu disse que tem que ser organizado? Porque não é um médico que vai te passar um exercício físico, não é um nutricionista e não é nenhum blogueiro fitness. A única pessoa que é capacitada para criar um programa de treinamento especializado para você, porque tudo é individual, gente. Tudo tem que ser individual. A gente segue um princípio na educação física que é o princípio da individualidade biológica. Então, pessoas diferentes têm limitações, têm capacidades diferentes. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta de treinar com altas cargas. E eu tenho um amigo que ele é maratonista. É um cara que corre 42 quilômetros a 28 km por hora num tempo de 2 horas e tanto. Esse cara provavelmente ele não vai conseguir pegar as mesmas cargas que eu. E eu tão pouco vou conseguir correr 42 quilômetros a 28 km 2 horas e pouco. Provavelmente eu não consiga correr nessa velocidade 10 km. Então, pessoas diferentes têm capacidades diferentes. Eu quero que vocês entendam que, que pessoas com doenças diferentes têm que ter tratamentos diferentes. Em 2019, o Colégio Americano de Medicina do Esporte ele lançou tendências. E uma das tendências era: exercício físico é medicina. E é medicina por quê? Porque da mesma maneira que eu sou um cara hipertenso e o médico diz para mim, tu tem que tomar esse remédio de 6 em 6 horas. E eu tomar dois comprimidos de 1 em 1 hora, vai dar algum problema. Se eu tomar um comprimido a cada 3 dias, porra nenhuma vai acontecer. Exercício físico é a mesma coisa. Ele é medicina porque ele trata tanto na prevenção como no tratamento e controle da doença. Então ele tem que ter a sua dose certa. Você tem que entender que treinamento é individualizado. Se eu tenho medicamentos diferentes para um diabético, para um hipertenso, eu tenho treinos diferentes para um diabético, para um hipertenso. O diabético ele tem provavelmente sensibilidade à insulina e captação de glicose, o hipertenso na pressão arterial, débito cardíaco, volume sistólico. Então tenho pessoas diferentes com limitações e capacidades diferentes. Por isso que se eu passar o treino do cara lá que é blogueiro, que é o pica das galáxias, e lançar para o diabético, eu posso estar criando um impacto muito negativo no sistema imunológico dele, sendo que ele já é uma pessoa que tem imunossupressão, tem uma velocidade diminuída do sistema adaptativo, que é o nosso melhor, se lembra? Que é aquele que cria anticorpos, é aquele que responde de forma mais eficiente, mais especializada. A gente tem que ter a noção que pode estar fazendo mal. Então isso que eu quero que vocês entendam. Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu sou sedentário, eu sou um grupo de risco, eu sei que exercício físico faz muito bem. Então eu vou lá e vejo o treino do blogueiro fitness. E aí, esse aqui é o meu sistema imunológico no normal dele, repouso. Pessoas diferentes, capacidades diferentes.
Daí eu começo a praticar aquele treino lá, ó, meu sistema imunológico lá em cima, respondendo de maneira muito positiva, mas aí quando eu termino o treino, ó, vai abaixo do normal. Aí no outro dia eu vi um outro treino de outro cara, outro blogueiro, emagreça 10 quilos e em um dia eu fico com a barriga tanquinho em 30 minutos. Aí eu vou fazer o treino. O sistema imunológico lá, ó. Opa, hoje ele foi um pouquinho menos. E na hora de descer ele vai descer um pouquinho menos que ontem. Aí no terceiro dia eu vi outro treino, ele vai subir um pouquinho menos, na hora de descer ele vai descer um pouquinho mais. Essa pessoa está em imunossupressão. O sistema adaptativo dela não vai funcionar de forma eficiente. Então, fujam da imunossupressão. Treino tem que ser adaptado para você, para suas necessidades. O treino do Joãozinho não é o mesmo treino do Pedrinho. Então isso que vocês têm que ter em mente. Treino é individualizado. Vocês têm que buscar adaptações positivas, porque vocês podem ter adaptações negativas. O nosso sistema imunológico, ele produz uma substância chamada citocina. Você lembra que eu disse que tudo depende do nosso comportamento? Se o nosso comportamento de vida for bom, se a gente fizer um treino legal, se alimentar bem, for pouco estressado, ter boas horas de descanso, o nosso corpo produz citocinas do bem, citocinas anti-inflamatórias. Agora, se eu treino errado, se eu não treino, se eu me alimento mal, se eu sou estressado, se eu não descanso bem, o meu sistema imunológico vai produzir citocinas pró-inflamatórias e isso faz muito mal. Então, galera, eu quero que vocês entendam que o nosso sistema imunológico ele não tem que estar alto, ele tem que ser eficiente. Que o exercício físico ele tem que ser adaptado para o seu objetivo ou para a sua necessidade. E que grupos de risco tem que tomar mais cuidado ainda, porque exercício é remédio, tanto na prevenção, como no tratamento, como no controle das doenças. Eu quero que vocês entendam esse contexto todo, porque se não para você, você sendo grupo de risco ou não, essa informação vai ser muito boa para aquelas pessoas que você conhece que são grupos de risco, porque agora você vai poder dizer, cara, não faça qualquer treino, procura um profissional que vai poder te direcionar certo, mas tu precisa treinar para melhorar a tua imunidade, para o teu corpo ficar mais forte. Beleza, galera? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma crítica ou quiser saber mais sobre algum assunto que eu posso ter passado muito rápido, porque eu não quero estender muito esse vídeo, pode entrar em contato, manda uma mensagem. Se quiser que eu fale sobre alguma outra coisa, também entre em contato. Vou ficar muito feliz e repassem. Não por mim, porque eu não sou um cara ativo em rede social, mas para que essa informação se dissemine para as pessoas que precisam saber dela. Beleza, galera? Valeu! Nos vemos na próxima.